Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e é muito raro que eu emende um livro no outro de uma maneira tão sequencial assim. Foi o que aconteceu com A Dona do Poder. Bom, então antes de eu começar a falar sobre Dona do Poder, o segundo livro da saga da Conquistadora, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário se você também está acompanhando essa saga maravilhosa, porque assim a gente ganha relevância na plataforma e mais pessoas acabam conhecendo Mil Páginas. Bom, é sempre muito difícil a gente falar de um livro que é uma continuação, né? Então, deve estar aparecendo aqui na tela um card com relação ao primeiro livro, O Filho das Trevas. E eu acho que o traço mais marcante de Dona do Poder é um claro amadurecimento. E não tanto um amadurecimento de escrita, porque o livro ele permanece com aquela estrutura familiar do primeiro livro, então ele é ágil, os personagens são extremamente gostáveis, mas tem um amadurecimento na trama em que a gente passa a ver as consequências das decisões que cada um dos personagens principais tomou ao final do primeiro livro. A gente vai acompanhar a Lada, o Radu e o Mehmed de novo, e cada um deles, no final de Filha das Trevas, ele tomou uma decisão para a sua vida. Então, a Lada vai partir para retornar ao trono da Valáquia, né, conquistar ele como príncipe. Radu escolheu Mehmed e Mehmed escolheu o reino, né? Então o trono otomano de Mehmed é dele e agora ele quer Constantinopla de qualquer maneira. E quais são os embates que surgem disso, né? A Lada, ela não tem aliados, né? É uma premissa que já está logo no início do livro, é que ela está sozinha, não tem aliados, não tem com quem contar, não tem mais a proteção do Império Otomano, né? Então o sultão que é o Mehmed, que era amigo da Lada, não vai mais defendê-la, né? Ela fugiu. O Radu, ele tem essa questão que eu particularmente não gosto tanto, mas dessa paixão mal desenvolvida pelo Mehmed, então ele faz o papel quase de uma gay acessório. Tudo que ele vai fazer vai ser muito por conta disso. E aí o sultão, ele manda então Radu partir para Constantinopla antes da guerra se iniciar, para que ele haja como um agente duplo. Então, ao mesmo tempo em que ele vai lá levando informações do Império Otomano para que a cidade de Constantinopla possa resistir, ele também vai fazer com que, de alguma maneira, a balança daquela luta penda para o lado do Império Otomano e eles consigam finalmente vencer a cidade de Constantinopla, que resistiu durante muitos anos a essa invasão otomana. Então, os capítulos eles vão manter a estrutura de alternância. De um lado, a gente vai ter a Lada narrando as aventuras dela de tentativa de conquista do poder. Então, ela vai viajar pela própria Valáquia, vai incendiar aldeias na Transilvânia, vai chegar até a Hungria, vai conhecer alguns antagonistas do Império Otomano, vai se aliar a eles em alguns momentos, vai traí-los em outros momentos. E no outro, a gente vai ter o Radu, que vai estar descobrindo outras maneiras de amarem. A pessoa responsável por levar o Radu para Constantinopla era um emissário de Constantinopla que estava em Edirne, e esse emissário, Cipriano, ele vai ter um vínculo ali de amizade com o Radu, e meio que o Radu vai começar a desenvolver um afeto muito grande por ele. Um aspecto que eu acho bastante interessante nesse segundo volume é que a gente vai ter o desenvolvimento de alguns personagens que ficam em segundo plano na primeira obra, né? Então a gente vai ter junto da Lada os Janíperos que fugiram com ela, então o Nicolai, o Petro, o Stefan, e eles vão cada vez mais ganhar voz, eles vão ganhar personalidade, né? Dá pra dizer que eles vão se desenvolver enquanto personagem na trama. É muito curioso ver esses personagens ganhando um pouco de foco, mas principalmente do lado do Radu a gente vai ter a forte presença da esposa dele, que é a Nazira, que é um casamento em que eles fizeram apenas para que a Nazira possa ter segurança no Império Otomano, para que o Radu possa ter a estabilidade que é tão bem vista na sociedade. Então é um casamento de aparências para ambos os lados. A Nazira tem uma relação amorosa com outra mulher, o que eles fingem que ela seria uma criada ou uma dama de companhia da Nazira, a Fátima.
E a Nazira, ela vai partir junto com o Radu exatamente por ser a esposa dele, porque ela acredita que ela possa fazer a diferença nessa missão dele, e o desenvolvimento dela é muito interessante, o modo como ela tem uma personalidade magnética, dá pra dizer, ela consegue com que as portas se abram para ela muito facilmente, porque ela tem um jeito meio debochado, meio irônico, mas ao mesmo tempo ela é extremamente gentil, então é uma personagem com várias camadas, né? Então é muito bom quando a gente tem em alguma obra esse desenvolvimento de personagem. E ao contrário do primeiro livro, enquanto no primeiro livro eu gostava muito das partes da Lada e de como ela estava treinando, ou como ela estava se desenvolvendo enquanto uma mulher militar, nesse segundo livro os trechos do Radu são um pouco mais interessantes. A gente ainda tem essa falha de que a autora bate muito no martelo de que eu sou uma gay sofredora, que sofro por amor por um homem impossível. Isso é meio chato, isso não me pega, mas as partes em que ele está em Constantinopla, dividido pela obrigação de saber que ele está lidando com pessoas que vão ter que morrer em algum momento pro sultão e pro Império Otomano crescer, ou então como ele começa a pesar, né, do tipo, se eu fizer tal coisa, eu não vou ferir essas pessoas fisicamente nesse momento, mas eu vou desestabilizá-las, e aí o Mehmed, o sultão, ele vai poder entrar na cidade mais facilmente. Então as partes do Radu são extremamente interessantes, até porque ele, em Constantinopla, a gente tem uma mudança de cenário muito grande, né? Enquanto que no primeiro livro a gente ficou muito preso na Valáquia num primeiro momento e depois preso no Império Otomano em outro, nesse a gente, com Constantinopla, tem uma outra camada que o livro ganha. Então a gente vai ver italianos, gregos, os próprios moradores de Constantinopla, o rei. E por fim, mas não menos importante, né, eu acho que nenhum livro é perfeito, esse também não é, a gente saltou de uma obra que tinha no primeiro livro umas 400 páginas para esse segundo livro que tem 500 e poucas páginas, então são mais de 150 páginas a mais nesse segundo livro, e é muito curioso como em alguns momentos eu senti que os capítulos da Lada, a autora estava dando uma segurada, porque não dava para ela encerrar a história ali. Claramente a história mais longa e complexa nesse livro é do Radu, e as histórias da Lada, ela precisa em alguns momentos tirar o pé do acelerador, porque senão ela vai encerrar o que ela está tentando contar com a Lada muito rapidamente, e aí não vai ter desenvolvido tudo do Radu. Então existe uma gordura, né, dá pra dizer assim, existe uma gordurinha ali que dava pra ser tirada. Eu acho que tem alguns trechos realmente que você lê e aí passa o capítulo da Lada, você não sente que a história evoluiu em algum aspecto. É bastante curioso como a autora se utiliza de uma ferramenta que é dar voz a umas pessoas que, em teoria, ela, enquanto príncipe, não precisaria ouvir. Então a Lada vai interagir bastante com camponeses, com pessoas simples, e esse magnetismo dessa personalidade da Lada que vai fazer com que essas pessoas vejam nela uma solução para essa situação que ela está vendo, esse fogo que a Lada tem por dentro e deixa transparecer essa força de vontade, vai atrair essas pessoas, e aí a gente vai ver facetas da Lada diferentes que são extremamente interessantes, que são ali um ponto em que a gente está passando de uma garota que só estava sonhando em retornar para a Valáquia e assumir o trono, para efetivamente uma estadista que está pensando em reformas, que está pensando em meios de melhorar a vida da sua população, porque o povo da Valáquia é quem ela realmente ama. E acho que o ponto que pra mim é um pouco de... foi a partir desse momento que houve uma ruptura entre os três personagens, é que vai ter um momento em que claramente os três vão ter que decidir se eles ainda vão ser aliados ou se eles vão ter uma ruptura. Então é um momento legal de se ler, é um capítulo particularmente interessante. A Lada, por duas vezes, pede o auxílio dos dois amigos, então ela pede o auxílio do irmão, pede o auxílio do sultão, né, do Mehmed, e não tem nada em troca. Então ver essa ruptura acontecendo dá muito o tom das transformações que a Lada vai passar no decorrer do segundo livro, né? Então, claramente a Lada do primeiro capítulo não é igual à Lada do último capítulo, e o livro ele se encerra com uma troca de correspondência entre os personagens, e é muito engraçado como
Quando você fecha o livro, você fala, eu preciso começar o último livro exatamente nesse momento, porque é muito instigante o que é dito naquelas cartas e como é dito naquelas cartas. E essa vontade de já engatilhar no último livro me pegou tão forte que foi exatamente o que eu fiz. Então o próximo vídeo já vai ser sobre a conclusão dessa saga, que eu tô amando acompanhar. E se você leu o primeiro livro e talvez não tenha sido pego por aquela paixão por essa saga, vale muito a pena ler o segundo, porque tem realmente um amadurecimento da trama, tem um amadurecimento dos personagens, e a trama começa a se encaminhar para um ponto em que você meio que não sabe exatamente como aquela história vai terminar, e isso é muito instigante. Não é só você olhar e não saber o que vai acontecer. Você olha e realmente fica instigado em terminar essa história. Então, A Dona do Poder, de Kristen White, é publicado pela plataforma 21 aqui no Brasil. Tem 553 páginas. O volume físico está saindo em torno aí de 45 a 50 reais. E o e-book está saindo aí na faixa dos 25 reais. Caso você já tenha lido o primeiro, que é comprar o segundo, eu vou deixar na descrição o link para a Amazon, onde você consegue comprar o livro, não vai pagar nada mais por isso e ainda ajuda o canal aqui a continuar. Então, eu acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo com a conclusão dessa história maravilhosa. Não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta aqui no canal. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!